Hoje nós vamos falar de uma das pérolas do costumbrismo. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineas, o livro Calles de México, que tem como subtítulo Leyendas, Sucedidos, Vida e Costumbres de Outros Tiempos. É uma obra do século XIX, escrita por Luis González Obregón, é um historiador e literário, e não à toa vai usar esse termozinho, né, no final do seu subtítulo, e costumbres, porque essa obra vai se enquadrar no gênero do costumbrismo, um gênero literário hispânico muito comum, em especial no século XIX, onde através da literatura o autor acaba descrevendo a forma de viver de uma população. Parece um romance de formação, mas não é exatamente a mesma coisa. Ele vai descrever costumes mesmo, características, especificar o modo de vida ou que influenciem o modo de vida de um determinado grupo, de uma determinada região, uma comunidade. Um grande expoente desse gênero são os Artículos de Costumbres Lara, na Espanha. O livro de hoje, né, obviamente, como o título já nos sugere, vai falar isso do ponto de vista do México. Nós falamos sobre A Cartomante, um conto do Machado de Assis. Nós vimos a influência, né, do espaço, das ruas, das personagens, na construção literária do autor. E, de certo modo, o nosso autor de hoje, o mexicano Obregón, vai trabalhar isso também. Ele vai analisar os nomes das ruas do México, por isso o nome do título, Calles de México, Ruas do México. E cada uma delas, seus nomes, suas referências, vão dizer muito sobre o povo, sobre os mexicanos, e a partir de cada uma dessas coisas ele vai trabalhar histórias originárias daqueles nomes, por exemplo, daquelas questões. Só que de um ponto muito especial, nós temos aqui uma influência muito forte do fantástico, maravilhoso, do realismo mágico. Abordar essas histórias como historiador, vai haver registros, vai haver relatos, mas muitas dessas histórias não vão ser tão verídicas assim. Vão ter muito do fantasioso, mas o que é que caracterizaria esse mágico, esse fantástico como algo não real? Então essa obra vai estar repleta de lendas, daquilo que consideramos folclore. No entanto, sempre que há essa presença do mágico, do fantástico, o Obregón vai trazer a realidade disso, vai lançar a luz da realidade. Não para dizer que o chupacabra não existe, a história real é essa, houve um mal entendido, a Llorona não existe. Ele vai mostrar como essas figuras elas seguem reverberando porque elas nasceram de práticas, de costumes, de percepções do mundo dos mexicanos. E elas se retroalimentam, tanto a história quanto a fantasia. Por exemplo, que foi o motivo pelo qual eu cheguei a essa obra, ele vai contar a história desde o início da ideia da Cihuacuatl, lá na cidade do México, com os astecas e tudo mais. Porém, depois de um tempo, em especial nesse período do século XIX, ela era vista como uma manifestação sobrenatural de uma pessoa que de fato existiu, a Luísa, e outras mulheres, na verdade, que estavam ali suas histórias marcadas por matricídio, por infanticídio, por feminicídio. E essas lendas entram como manifestações das repressões dessas práticas, desses atos, do mesmo jeito que as tragédias gregas vinham com um caráter didático-pedagógico, para, por exemplo, recriminar o incesto. Essas lendas elas entram na cultura mexicana também como reflexo daquilo que existia na cultura, talvez nesse caso um machismo muito forte, e como crítica ou tentando reverter as ações que essa prática levaria, né? De fato, essas mortes, essas destruições. Então, cada uma dessas ruas, elas não descrevem apenas a paisagem mexicana, mas elas trazem à tona imaginários, memórias, histórias que vão caracterizar um traço da mexicanidade, se é que podemos dizer. Tanto as existentes no mundo real, quanto as existentes, sim, no mundo imaginário, sejam elas louváveis ou recrimináveis. Uma das coisas que fica no final da leitura, cada texto é independente, cada capítulo é uma história diferente, que você entra ali e depois tem as reflexões, as questões históricas que ele vai levantar por trás daqueles relatos, é se de fato aquilo é folclore ou não. Porque há uma coisa
que provavelmente veio da Europa, nós chamamos de cultura, e quando ela nasce no nosso meio, na nossa ancestralidade, ela é folclore. Essa ideia de folclore enquanto subcultura, ou folclore visto como subcultura, é muito criticado no livro, na base do que seria a história enquanto ciência no século XIX. Então ele trabalha muito essas questões, já criticando os termos que hoje são muito problematizados, que são colocados em xeque. Uma das coisas talvez que fique mais forte, e por isso apresentar essa obra como uma obra literária e não como um tratado histórico ou um tratado sociológico, é que a diferença do folclore, por mais que a cultura seja bela, por mais que aquilo que nós colocamos como alta cultura seja algo bonito, elaborado, que toque, que sensibilize, que traz aquilo que é de humano em nós, mas o folclore abarca talvez coisas cotidianas, talvez por pessoas que não tenham tanto estudo, mas de um modo profundamente poético, um modo artístico que sai de fato das nossas entranhas enquanto indivíduos e civilização. E é por isso que até hoje ele segue perto de nós e ele tem essa retroalimentação da história. A Cihuacoatl não é mais a Cihuacoatl, agora ela é a Llorona, ela é a Luísa. Ela tem novas interpretações, mas ela segue no nosso meio porque faz parte daquilo que, nesse caso aqui, os mexicanos são. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a nossa sugestão, segunda sugestão de livro de resenha deste mês. Se vocês já leram esse livro, me digam aqui qual foi o capítulo que vocês mais gostaram. Diz aí se você concorda com essa ideia de que folclore não é subcultura, ou você acha que sim, que folclore é uma coisa, cultura de massa é uma, alta cultura é outra. Vamos debater esses assuntos aqui embaixo com respeito, com calma. Nos vemos na semana que vem com mais um passo da nossa jornada de leitura conjunta sobre o grande conflito. Enquanto isso, a gente vai se vendo lá no Instagram, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos meios de vento. Vale!